Aliança. Na Idade Média, os europeus que já mal usavam e compreendiam o latim sentiram a necessidade de poderem ler a Bíblia em suas próprias línguas maternas, o que não demorou para acontecer, e logo foram sendo feitas as traduções, tendo como base os textos latinos. As versões das Escrituras. As evidências documentárias acerca do texto do Antigo Testamento consiste de manuscritos hebraicos que provêm do 3º século a.C. até o século 12º depois de Cristo, além de versões antigas em aramaico, grego, siríaco e latim. Mencionamos apenas algumas das várias versões existentes. Deste ponto, até o presente momento, enumera-se cerca de 1000 traduções da Bíblia, tornando-a o livro mais traduzido do mundo. E isso revela o fato de que a nossa herança cristã é riquíssima e não estamos confiados em apenas 1 ou 2 documentos, mas em muitos manuscritos que, reunidos e comparados, não revelam nada que exigiria a modificação da doutrina cristã. Em passagens pelos museus e bibliotecas da Europa, é possível descobrir mais de 1.500 manuscritos em grego e em latim. Depois de Gutenberg, o criador da imprensa em série, não tem números as edições que em todas as nações se vão sucedendo anualmente, umas às outras. Síntese da Antiga Aliança. O papiro. O papiro foi de grande importância para a preservação dos escritos sagrados. O papiro é uma planta de caniços altos e finos que nativamente crescia nas margens do rio Nilo. Essa planta foi de suma importância para a preservação de importantes histórias, especialmente da Bíblia. Curiosidades. A palavra papel deriva-se de papiro. O termo Bíblia deve-se também ao papiro. Os gregos chamavam os rolos de papiro de Bíblia, por causa do porto marítimo de Biblos, na Fenícia, ser um dos maiores exportadores de papiro. Com o passar dos tempos, tal palavra terminou por designar livro e, por fim, a Bíblia Sagrada. Curiosidades. Os massoretas. O termo massoretas vem de massora e significa tradição. Os massoretas
foram os criadores dos sinais vocálicos e a pontuação que foram adicionados à língua hebraica, que só tinha consoantes. O material que se utilizava para a escrita do texto sagrado era o papiro. Essa planta egípcia foi utilizada até o século II a.C. Depois foi substituída pelo pergaminho, cerca de 100 anos antes de Cristo. O pergaminho era feito com o couro de animais, geralmente ovelhas ou burros. Os primeiros escritos bíblicos que foram traduzidos para o português foram Atos dos Apóstolos e uma história abreviada do Antigo Testamento. Surgiram em 1320, por obra dos monges de Alcobaça, no século XV. Foram traduzidos Atos dos Apóstolos, os Evangelhos e as Cartas de Paulo. A primeira Bíblia completa em português é obra de João Ferreira de Almeida, ministro da Igreja Reformada Holandesa, nascido na cidade de Torres de Tavares, em Portugal. Ele traduziu primeiro o Novo Testamento, mas morreu em 1693, antes de ter concluído a tradução do Antigo Testamento, que foi completado por amigos missionários. Curiosidades. Pergaminho é o nome dado a uma pele de animal preparada para nela se escrever. A pele era convenientemente tratada e seca para ser escrita ou impressa de um ou ambos os lados. Praticamente, quase todos os textos hebraicos antigos que podemos nos valer são os das Escrituras Sagradas. É possível que novas escavações ou descobertas venham ampliar os horizontes da língua hebraica antiga, através de algum novo achado. A tradição judaica comunga da ideia de que antes da escrita, tudo foi preservado apenas em memória e assim permaneceu, sendo transmitido oralmente a cada geração, até que a escrita fosse desenvolvida. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade.